Além disso, a minha opinião tem um embasamento talvez diferente de pessoas que não passaram por essa experiência, porque a minha formação acadêmica inteira foi feita em Portugal e continua sendo, já que o meu mestrado também é feito em Portugal. Então eu tive a minha formação linguística ou de estudo de língua feita em Portugal, com professores portugueses, com colegas portugueses, então eu entendo a situação na qual ele se insere, e entendo o contexto que talvez ele levaria ele a falar com sotaque português. E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos responder à pergunta, afinal, um brasileiro falar com sotaque de Portugal é perder a sua essência? E deixa aqui nos comentários o que você acha de brasileiros que moram em Portugal e falam com um sotaque português. O material que me inspirou a fazer esse vídeo foi a página de Instagram de um brasileiro que mora em Portugal e fala como se fosse português. Como vocês devem imaginar, muita gente aplaudiu ao esforço do brasileiro de tentar aprender um sotaque de Portugal regional, né, da região em que ele vive, para se adaptar às diferenças culturais, mas outras pessoas acharam que é um esforço desnecessário e pior, que era perder a sua essência de brasileiro. Vamos então ver alguns vídeos que eu separei aqui e tentar entender um pouco mais sobre essa tal polêmica de um brasileiro que fala como se fosse português. O rapaz se chama Patrick Couto e tem o nome aqui nas redes sociais como o Dom Patrício. Aqui provavelmente fazendo aqui alguma brincadeira com esse título, que era muito comum ali na nobreza, vamos dizer assim, portuguesa há um tempo atrás. E de vários vídeos que ele faz, eu selecionei alguns pra gente poder entender um pouco sobre essa polêmica, já que algumas pessoas, como vocês podem ver aqui no box de pergunta, já falaram um pouco sobre o sotaque dele. Esse vídeo é uma resposta ao comentário: brasileiro a falar com sotaque de Portugal é perder a essência. Brasileiro a falar com sotaque de Portugal é perder a essência. Epá, mas qual essência, malta? Qual essência? Achas mesmo que o gajo vai deixar de ser brasileiro por falar com sotaque de Portugal? Estás parvo ou quê? Epá, só o que me faltava. Malta, isto é culturalização. Ampliar o meu mindset. Crescer culturalmente. Como é que tu não percebes essas cenas, pá? Malta, assim como eu tive que me esforçar para aprender o inglês, o espanhol ou qualquer outro idioma, eu esforcei-me bué para aprender a falar um bocadinho do português de Portugal. E isto incomoda bué da gente, pá. Eu nunca vou entender isto, malta. Olha, eu sei que tu não tens raiva, tu tens inveja, porque tentas e não consegues. Esta é a verdade, pá. Mais nada. Então, para quem já ouviu um pouquinho do sotaque português, consegue identificar facilmente vários elementos que são característicos de diversas regiões de Portugal aqui na fala do Patrick. E antes que comece os comentários, eu sei que Portugal é uma região diversa, tem diversas regiões que falam com sotaques diferentes. Então, o sotaque do norte vai ser igual ao sotaque do centro, vai ser igual ao sotaque do sul. E essas regiões podem ainda ser subdivididas em diversas outras, com vários regionalismos e variações sociodialetais. Mas, para efeito de simplificação e para poder fazer um vídeo que não tenha 30 horas, vamos admitir que há um português padrão, ou que se entende como um português falado em Portugal, como um português standard. E a primeira impressão é de que ele fala muito bem o sotaque, ou ele adquiriu muito bem vários elementos característicos do sotaque do português europeu, que é o português de Portugal, na sua fala. A gente percebe que, por exemplo, para efeitos cômicos, ou para mostrar, vamos dizer assim, a desenvoltura do seu sotaque, eu imagino que seja esse o motivo, ele usou diversos recursos da linguagem fática, que é aquelas formas, expressões que a gente usa no meio da fala, que não significam nada necessariamente, mas que marcam regionalmente, culturalmente e que mantêm o canal de comunicação ativo, além de expressar, por exemplo, surpresa, indignação, elas ajudam a construção da nossa expressão oral. Por exemplo, ele diz aqui, foda-se, pá, que são expressões que encontramos frequentemente no vocabulário, vamos dizer assim, formal, em conversas assim que talvez tenha esse teor mais de indignação, né, ou essa emoção mais à flor da pele, como ele demonstra aqui nesse vídeo, diversos portugueses. Como eu disse, eu sei que é uma região diversa, mas a gente sabe que essas expressões são bem comuns em todo Portugal. E além disso, é claro, nós temos a adaptação lexical, que eu diria que é a adaptação mais forte para qualquer pessoa que se muda para uma região diferente. Região que pode ser dentro do seu espaço, vamos assim, imediato da lusofonia, ou seja, dentro de Portugal, dentro do Brasil, dentro de Angola, ou para outros países que também têm a língua portuguesa como língua oficial e língua recorrente, né, de uso. Ele diz, por exemplo, Malta, ao invés de dizer gente, o galera, o pessoal, que seria talvez seriam as expressões equivalentes em português brasileiro. Ele diz também parvo, que é uma expressão que para nós brasileiros parece até como um arcaísmo, que é uma coisa que a gente vê em alguns livros antigos, vamos dizer assim, no século XIX, XVI até, mas que hoje em dia com certeza não é de uso recorrente em quase nenhuma parte do Brasil, eu imagino. Também tem o uso da palavra cenas num contexto em que no português brasileiro se usaria predominantemente coisa, mais que português mineiro, a gente também usaria a palavra trem. Se você quer entender um pouco mais sobre o uso da palavra trem no sotaque mineiro, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a garotinha inglesa que falava com sotaque mineirês, para entender um pouco mais qual o contexto de uso dessa expressão trem. Mas essa variação lexical é até esperada quando a gente está num lugar
a gente quer se fazer entender, não é? E para se fazer entender, é normal que a gente adapte o léxico, ou seja, as palavras que a gente usa, que são as partes mais facilmente permeáveis a mudanças, para poder se fazer entender ou que a fala seja mais fluida. Então, por exemplo, em Portugal, apesar de entenderem a palavra ônibus, é mais interessante falar autocarro, já que essa palavra vai ser mais compreendida ou mais facilmente compreendida e a mensagem vai ser melhor passada, não é? E além disso, a gente percebe elementos essenciais para o sotaque português, ou para tentar simular um sotaque português ali nesse caso, ou para tirar um pouco dos brasileirismos da fala, que seria, por exemplo, mais caracteristicamente, a africanização de T e D quando são precedidos de I ou E, como por exemplo na palavra gente, que no caso, que ele diz aqui com o sotaque de Portugal, seria gente, né? Então seria o T, ele além de comer nessa vogal final, que ela quase some, que no português brasileiro esse E tem a tendência de virar um I, mas no caso, né, fazendo o alçamento da vogal, mas no caso de Portugal, ela quase some e se torna ali um som mais fechado ainda, ou quase inexistente. E ali também, é claro, como eu disse, a africanização de T, que não vai ter mais o som de ch, que seria um som mais cheio, mais molhado, vamos dizer assim, seria um som mais curto e seco, como t, com a língua atrás dos dentes. Assim como, por exemplo, o D, que não vai ficar D, mas D. Vai ficar, de novo, com aquela vogal E mais fechadinha, e o D não vai ter a palatalização ou africanização, como a gente chama essas consoantes africadas. Por fim, de uma forma grosseira, tem ali o L final, que no português brasileiro é predominantemente pronunciado como uma glide ou como uma semivogal, vamos dizer assim, que seria um U. Então, Portugal. Percebam aqui que não tem resquício desse L, só tem uma vogal U. Já no português europeu, a tendência de uso predominante é o L, o som de L que a gente não tem no português brasileiro, que seria então assim, Portugal, Então, a língua ali atrás dos dentes também, um pouco mais para cima. Mas vocês podem perceber que, claro, não é perfeito, porque ele, por exemplo, vai aprimorando esse sotaque ao longo do tempo, e você percebe o quão difícil é manter, assim, o sotaque na sua própria língua, mas de outra região, na qual você não nasceu, por exemplo, não viveu, não cresceu, que é, por exemplo, em palavras como crescer aqui. Crescer, por exemplo, para um português, seria como na palavra piscina, né? Que seria alguma coisa mais como piscina, crescer. Esse som de x apareceria na palavra crescer, e já ele, por exemplo, não fez, provavelmente porque, como ele tá falando com um discurso um pouco mais, assim, improvisado, talvez ali passou desapercebido. E tudo bem, a gente só tá aqui avaliando a performance dele com o sotaque de Portugal, e a gente já vai falar um pouco sobre a problemática, a polêmica sobre falar com o sotaque de Portugal de outra região. Mas primeiro, eu quero mostrar pra vocês um outro vídeo dele falando sobre essa questão. O sotaque português, para mim, é tipo uma terapia, estás a ver? E todas as vezes que eu falo com o sotaque de Portugal, eu literalmente sinto-me melhor. Tem gente que para se sentir bem, mano, usa drogas, fuma tabaco, bebe cachaça, fala mal da vida dos outros, bebe café. Eu simplesmente falo com o sotaque de Portugal e esta merda incomoda bué da gente e eu não faço só puta ideia. Porquê? Vem bué da malta armada e esperta, querem me atacar e a meter hate no gajo que não está a fazer mal a ninguém, pá. Oh caralho, mano, foda-se. Ah, mas isso é palavrão. Não é nada, mano. Cá em Portugal o foda-se é tipo uma vírgula um bocadinho mais trabalhada, estás a ver? E quando tu falas com o sotaque de Portugal, tu ficas tipo, mano, zen, relaxado, relax. Experimenta falar uma semana com esse sotaque para tu ver. Sabe bem, mano, é docinho, estás a ver, tipo Diospiro. Ah, mas tu és brasileiro, mano. Foda-se. Estás a perceber essa cena? Como se o gajo estivesse naquela praia deserta, estás a ver? Ou em cima da montanha e solta aquele grito para relaxar e desabafar e tirar todos os males para fora. Ah, mas fica feia a tua prima, aquela vaca. Ah, mas eu não gosto. Quem é que te pediu uma opinião, ô parolo? Ah, mas não fica igual. Vai beijar para o caralho. Eu simplesmente falo o sotaque de Portugal porque... Como você deve imaginar, essa é uma pergunta recorrente, um comentário recorrente, que é o porquê que ele fala, então, com o sotaque de Portugal, sendo ele brasileiro. E antes de a gente continuar, antes de comentar um pouco mais sobre a questão polêmica, vamos dizer assim, desses vídeos, eu quero mostrar mais um vídeo aqui, que mostra ele num momento um pouco mais improvisado, vamos dizer assim. Parece que ele foi num programa de TV, não sei qual que é, mas quando ele tá nesse programa de TV, quando ele tem a opção de, por exemplo, regravar ou prestar atenção, talvez, de uma forma mais atenta ao que ele está falando ou como ele está falando, no caso, mantendo o sotaque de Portugal, é possível, é mais comum e é frequente, é esperado que ele cometa algum deslizes. E deslizes, nesse caso, como eu estou querendo dizer, para exemplificar esse vídeo, é usar brasileirismos, assim, a sua fala nativa do português, ou a sua forma de falar nativa do português, nos momentos em que, para ele, por exemplo, ele estaria falando com o sotaque de Portugal. Vamos dar uma olhada. Uma piada pode ser perigosa, porque se ela for mal interpretada, podemos também ofender o outro. Há limites para fazer piadas? Há temas que não devemos usar para fazer piadas?
Acho que eu peguei o humor que se fazia no Brasil, que era um humor muito antiquado. Por exemplo, aqui, só um detalhe, a palavra antiquado. Como eu falei da africanização um pouco antes, português europeu não tem essa africanização, em forma geral, vamos dizer assim, quase todas as regiões, e no caso aqui, como ele tá falando de uma forma improvisada, talvez sem a possibilidade de regravar, se ele perceber que cometeu ali um brasileirismo, vamos dizer assim, ele diz então antiquado. No caso, um português diria antiquado, né? Como eu falei ali, o T não estaria palatalizado. Como eu disse, isso não é um grande problema. Ele já falou que ele só gosta de falar assim, não é como se ele quisesse enganar as pessoas dizendo que ele não é brasileiro, mas como ele gosta de falar, e no caso, a gente tá aqui vendo uma fala espontânea dele, é comum que a pessoa não consiga manter de forma tão precisa ou com tanta atenção dessa sua fala, porque ela está preocupada, por exemplo, em formular ou pensar no que ela vai dizer, mais do que talvez a forma que ela vai falar. Sobre portugueses. Era o sobre... português do bigode, não é? Isso, já, mas que português que usa bigode, David? Pois. Não, pera. E claro, a piada à parte aqui, eu imagino que ele seja convidado para esse tipo de programa, por exemplo, porque chama de fato a atenção uma pessoa que se dedica para aprender um sotaque, que é de uma língua, da mesma língua, né, da mesma língua, só que de um lugar diferente. E aí, entre os comentários que eu fui vendo aqui sobre as aparições dele ali na TV portuguesa, por exemplo, ou sobre ele falando nos seus vídeos e comentando essas questões do porquê falar com o sotaque de Portugal, eu senti a necessidade de falar aqui nesse vídeo um pouco sobre a minha opinião, é claro, mas sobre algumas coisas que talvez as pessoas que comentaram aqui não pensaram, não consideraram na hora de fazer um comentário ou de expor a sua opinião. E para começar essa discussão, eu quero dizer que todos os comentários que eu fiz aqui sobre o fato dele cometer algumas gafes, vamos dizer assim, ou alguns deslizes que mostram que ele é brasileiro, não é pra pegar no pé dele, não é pra tentar desmascará-lo, porque ele não tenta ser uma pessoa que ele não é. Ele fala que ele é brasileiro, tem até vídeos que eu vi que ele fala com o sotaque brasileiro nativo dele, mas que ele gosta, ele diz que gosta por morar em Portugal, por interagir com vários portugueses, ele gosta de falar com o sotaque português. Nós poderíamos até fazer um paralelo, ainda que não seja perfeito, e eu entenda as limitações desse paralelo, com a opção de, por exemplo, aprender um sotaque de uma outra língua. O fato de uma pessoa, por exemplo, escolher o sotaque britânico para falar o inglês, ao invés do sotaque estadunidense, por exemplo, pode ser uma opção mais por estética, achar mais bonito e gosta mais de como soa aquele sotaque para ela, mas eu não gosto desse paralelo, e como ele fez ali para explicar o porquê que ele aprendeu sotaque português, falando que se na França ele aprenderia francês, ou nos Estados Unidos ele aprenderia inglês. Eu também não gosto dessa comparação, porque nós estamos sendo aqui da mesma língua. Mesmo para quem acha que o português brasileiro tenha muita autonomia ou tenha questões que possam distanciar mais do português europeu do que se imagina, por exemplo, nós podemos usar esse ponto comum, ou o que eu acho que é consenso na comunidade linguística, de que sim, são ainda as mesmas línguas, principalmente por manter características essenciais para a constituição da língua, estrutural, vamos dizer assim, que são compartilhadas entre as duas. Além disso, a minha opinião tem um embasamento talvez diferente de pessoas que não passaram por essa experiência, porque a minha formação acadêmica inteira foi feita em Portugal e continua sendo, já que o meu mestrado também é feito em Portugal. Então eu tive a minha formação linguística ou de estudo de língua feita em Portugal, com professores portugueses, com colegas portugueses, então eu entendo a situação na qual ele se insere, e entendo o contexto que talvez ele levaria ele a falar com sotaque português. E para começar essa discussão, eu quero dizer que a adaptação lexical é nada mais do que se espera nesses contextos. E o que eu quero dizer com isso é usar as palavras que são reconhecidas ou mais facilmente reconhecidas naquela região é o mínimo que se espera da competência linguística de uma pessoa que sabe adaptar a sua forma de falar, a sua forma linguística à região e ao contexto de fala no qual ela está inserido. Então, em Portugal, eu não falo, por exemplo, ônibus, eu não falo, por exemplo, trem, eu não falo palavras que eu sei que vão ser pouco reconhecidas pelos portugueses. É claro que a maior parte deles tem contato com a cultura brasileira, tanto por telenovelas, né, as novelas, como a gente chama no Brasil, tanto pelos youtubers brasileiros, que são muito grandes, porque o Brasil tem uma produção absurda de entretenimento, filmes também, e isso chega em Portugal de forma massiva. Então eles conseguem reconhecer facilmente, por exemplo, palavras como ônibus e trem, mas eu acho que para que a comunicação seja mais efetiva e para que as pessoas que talvez não tenham tanto contato e não têm a obrigação de ter, entendam melhor o que eu quero dizer ali, eu sempre tento usar a palavra autocarro, comboio, por exemplo, que eu acho que vai ser mais fácil a comunicação. Eu acho que não tem nenhum mérito, como algumas pessoas talvez ali colocam nos comentários, manter a sua forma de falar a todo custo quando você está num país que não é o seu. Na minha opinião, aquilo sai um pouco de um orgulho de ser brasileiro, de falar a sua forma linguística, por exemplo, do Brasil, do português, e se torna algo mais como uma picuinha ou uma birra, talvez, de não querer, por exemplo, aceitar que, por estar em uma região diferente,
o vocabulário, as palavras que as pessoas usam é diferente. E a adaptação lexical não é perder a sua essência, porque para começar a gente precisa pelo menos definir o que é essa tal essência brasileira. A essência brasileira é o quê? É a sua cor de pele, é a sua forma de falar, é a região de onde você vem, é como você se veste, como você vê o mundo. Talvez seja tudo isso e nada disso, ou talvez seja um pouco disso, um pouco daquilo, porque não existe uma forma fácil de definir por completo ou de uma forma unânime o que é ser brasileiro. Nós podemos pensar de uma forma mais geográfica, assim, talvez quem é nascido e criado até uma certa idade, por exemplo, no Brasil, vai ser brasileiro porque talvez tenha a sua mundivência, a sua visão de mundo constituída pelos elementos que todos os brasileiros conseguem compartilhar. Só que a gente também pode pensar que um estrangeiro que vive muitos anos no Brasil consegue adquirir também uma boa parte dessa mundivência, mas é claro, com as suas limitações, porque o fato dele não ter crescido falando aquela língua naquele contexto linguístico, naquela região, sempre faz com que ele tenha alguns conceitos ou algumas coisas que não sejam tão naturais para que ele entenda. Então, um estrangeiro consegue entender o seu contexto à sua volta, mas com certeza ele perde nuances ou formas de se falar ou de se perceber o mundo que são típicas ou específicas daquela região, de que nasceu e foi criado naquela região. Mas isso não impede, por exemplo, essa pessoa de se sentir essencialmente brasileira, ou seja, uma pessoa que sinta a vontade ou mais cômoda no contexto de brasileiros falando com o sotaque brasileiro e interagindo com brasileiros. Isso acontece com diversos portugueses que eu conheço que foram para o Brasil, por exemplo, e ficaram anos lá, adaptando a sua fala dependendo do interlocutor. Então a coisa mais comum é um português que está em Portugal, fala com o seu sotaque nativo, como ele normalmente falaria, com os seus compatriotas, e quando está no Brasil, quando fala com o brasileiro, adaptar sua fala automaticamente. E isso normalmente acontece de uma forma um pouco mais intuitiva, pouco pensada muitas vezes. É provável que na hora que ele adquira o sotaque, ou que ele pense mais atentamente nos elementos do sotaque para que ele possa adquirir aquilo, isso seja um processo mais consciente, mas a adaptação da fala é um processo que acaba sendo natural, porque muitas pessoas acabam tendo uma empatia linguística maior. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior, mas há muitas pessoas que acabam imitando um pouco o jeito do seu interlocutor de falar para que ela sinta que eles estão no mesmo canal de comunicação. Eu não quero dizer nível aqui para colocar acima ou abaixo, não quero que você pense nível superior ou inferior nesse sentido, mas é realmente o nível de fala com signos que vão ser reconhecíveis para as duas partes. Um exemplo disso que eu senti na pele foi a adaptação da minha pronúncia de R. Eu percebi, por exemplo, que o fato do meu R, por ser da região de São Paulo, do Brasil, ser feito mais na região glotal, aqui uvular, ele é um R mais fraco, que muitos portugueses, em algumas palavras, em alguns contextos, não reconheciam. Não era um problema, um comunicativo muito grande, mas pediam para repetir só aquela palavra ou demorava alguns segundos para entender qual que era a palavra. Isso me deixava um pouco incomodado, porque eu queria sempre que a comunicação fosse o mais fluida possível, porque eu queria me sentir uma parte daquela comunidade. Ou seja, eu não quero que seja um monólogo, eu quero que seja um diálogo, que as partes se sintam confortáveis para dialogar uma com a outra. Não quer dizer que os portugueses não iam entender o meu sotaque, mas como eu falei do lex, se eu puder melhorar ou facilitar a compreensão, eu acho que eu deveria fazer esse esforço, na minha opinião, para poder facilitar essa compreensão. Então, o meu R naturalmente começou a ficar um pouco mais arranhado, ele começou a subir para a região aqui do palato, em algumas palavras e alguns contextos. Isso não foi uma coisa forçada, foi uma necessidade que eu acabei sentindo e fazendo naturalmente, e percebi só um tempo depois, porque eu sentia que facilitava a comunicação e a compreensão de algumas palavras e alguns contextos. Só que isso acabou ficando um pouco natural demais, e eu uso isso de forma recorrente até quando estou em um contexto com brasileiros, né? Quando eu falo com o sotaque do Brasil mesmo. Mas qual que é o problema, então, de um brasileiro falar com um sotaque de Portugal, de Angola ou de outra região que fala português? Eu, particularmente, acho desnecessário, uma vez que são duas línguas portuguesa, duas partes de uma língua portuguesa, duas variedades da língua portuguesa, e, para piorar ainda a situação, é muito mais fácil para um português compreender como um brasileiro diz, pela sua proximidade com o contexto cultural do Brasil do que o contrário. Então, eu entendo mais, ou acho que faz mais sentido um português adaptar o seu sotaque para o Brasil, para os brasileiros, um sotaque do Brasil, porque ele com certeza vai ter que repetir menos as palavras, as pessoas vão entender melhor ele, porque os brasileiros não têm contato com produtos culturais de Portugal, então por isso não tem uma familiaridade com o sotaque. Causa, assim, várias dificuldades de compreensão. A gente só consegue entender a fala de pessoas que a gente conhece. Pensa quando você começa a ouvir uma pessoa de uma outra região do seu país mesmo.
No começo, se for uma região muito distante da sua, por exemplo, ou que tem uma forma de falar muito peculiar, muito diferente da sua, você vai sentir dificuldade e até você adaptar e perceber os padrões. A mesma coisa acontece com essas regiões transnacionais, vamos dizer assim. Então, para que eu entenda um português, é preciso que eu tenha um mínimo de contato com o contexto linguístico de Portugal. Como isso não acontece, eu entendo perfeitamente portugueses que adaptam a sua fala ao português brasileiro. E é curioso porque diversas pessoas se sentem muito à vontade falando o sotaque de outra região. Talvez, de uma certa forma, brincando ali com um certo personagem, porque a gente sabe que, originalmente, vamos dizer assim, em situações em que a sua fala tá mais desatenta, ela não falaria daquela forma. Mas o fato dela gostar, por exemplo, talvez de fazer esse processo mais metalinguístico, de pensar sobre a sua forma de falar e se divertir pensando que você pode falar com uma fala com um sotaque que não era nativo, sei que você conseguiu aprender, é bastante gratificante. E eu senti até um certo prazer, por exemplo, quando eu aprendi expressões ou palavras que eram típicas de Portugal e eu sabia que a pessoa ia compreender na hora que eu estava querendo falar. Uma coisa que todo brasileiro vai reconhecer é o uso da palavra legal, por exemplo. Em Portugal, a palavra legal só serve para fins legais, assim, de lei, né? A relação com a palavra lei, que nós temos também no Brasil, mas que pode ser traduzido como algo divertido, interessante, bacana, vamos dizer assim. Em Portugal, as palavras para isso são como, por exemplo, fixe, giro. E para que eu pudesse ser mais compreendido, ou para que as pessoas não tivessem uma confusão na hora que eu falasse alguma coisa legal e tentasse entender se tem a ver com lei, ou se tem a ver com alguma coisa gira ou uma coisa divertida, eu então usava a palavra gira ou fixe quando achava que o contexto comprometeria a mensagem, a compreensão da mensagem. No final, a minha intenção com esse vídeo era tentar acalmar um pouco os ânimos para dizer que, primeiro, a definição do que é uma essência brasileira não vai depender da forma como uma pessoa fala na região que ela está vivendo, por exemplo, porque a adaptação àquele contexto é esperada, é normal, e há pessoas que, por uma certa empatia linguística ou por gostarem, talvez, de sentir parte daquela comunidade, elas adaptam mais o seu sotaque ou menos, dependendo do grau de importância que ela dá, por exemplo, àquela inserção. A gente também não pode descartar a possibilidade, eu não conheço aqui o contexto dele, desse Instagram, desse TikToker aqui, que faz esses vídeos, por exemplo, eu não sei qual que é a motivação dele, mas muitas vezes há uma motivação de querer ser parte da comunidade e, para ser parte da comunidade, tentar emular os seus comportamentos linguísticos, por exemplo. Os linguísticos e outras situações também, mas nesse caso a gente está falando linguístico. Então, muitos brasileiros, ou muitas pessoas no geral, aqui está falando do Brasil no contexto de Portugal, mas pode ser o contrário em outros contextos também, para se sentir aceito numa comunidade, e que a gente sabe que a comunidade de Portugal, não em geral, não estou falando de todas as pessoas, mas tem uma certa hostilidade em relação aos brasileiros por conta das questões sociais, da alta imigração, da, talvez assim, inundação de conteúdos brasileiros ou de formas brasileiras que acabam chegando em Portugal, fazendo com que algumas pessoas se sintam ameaçadas de alguma forma. Isso faz com que para que algumas pessoas, eu imagino, para diminuir a hostilidade que podem receber, tentem adaptar a sua fala para parecer o mais adaptado àquela comunidade possível. Porque aí um português, ainda sabendo que ele é brasileiro, porque tem coisas que entregam, por exemplo, ali tem, ele apesar de acertar em vários aspectos do sotaque português, ele faz pouco do fechamento das vogais pré-tônicas, por exemplo, que acaba entregando o sotaque mais brasileiro, como falei, em alguns contextos tem aquelas consoantes mais palatalizadas, enfim. Mas o que eu quero dizer é, por mais que uma pessoa reconheça que ele não é português, ela percebe o esforço de estar adaptada àquela comunidade e de tentar compreender, vamos dizer assim, e adquirir esses elementos. Isso pode fazer com que diversas pessoas tenham uma maior recepção do Patrick, por exemplo, quando ele está em Portugal. E eu não vou julgar aqui essa tentativa dele, se for essa motivação, pode ser que ele não ache que essa motivação conscientemente ou inconscientemente ele faz isso pensando nessa adaptação ou não, ou se ele só gosta mesmo do sotaque porque soa interessante para ele e ele acha legal aprender um sotaque diferente, assim como pessoas fazem imitações, por exemplo, imitando uma forma de falar específica de um personagem, ou de um ator, ou de uma pessoa. Isso acontece bastante. Então pode ser que ele tenha essa vontade. A necessidade de adaptação não é para ser julgada, porque cada pessoa vai ter uma forma de sentir adaptada ou querida ou aceita num espaço. E para isso, eu acho que se o método dele de sentir essa aceitação é simular vários aspectos do sotaque português a despeito do seu sotaque nativo, né, que seria o sotaque brasileiro, eu acho que então ele devia fazer, porque é assim que ele vai se sentir em paz, assim, e adaptado e bem aceito nessa comunidade nova que o recebeu e que ele vive agora. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, é claro. Se inscreva no canal para conhecer mais vídeos como esse, para ver mais vídeos como esse. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Você pode também mandar uma quantia aqui por Pix, se você quiser incentivar ainda mais diretamente o canal aqui que faz essa divulgação científica. E também você pode nos encontrar no Instagram, movimento.140, e no TikTok, movimento140. Muito obrigado e até a próxima.